Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, o Santos que foi humilhado, massacrado ontem pelo Corinthians por 4-0. Mais um vexame esportivo do Peixe na gestão do presidente Andrés Rueda, né? É um ano e meio de fracassos esportivos, um ano e meio de vexames esportivos, um time que não consegue competir em clássico, um time que mesmo jogando contra um adversário que chegou a ter 9 jogadores da base, 9 garotos, não consegue se impor. O Santos não consegue jogar de igual para igual um clássico. É vergonhoso o que vimos ontem no estádio do Corinthians, né? Estive lá, em loco. Falar sobre Fabian Bustos neste vídeo. Bustos balança, mas não cai. Contar um pouquinho dos bastidores do Santos Futebol Clube neste vídeo. Vamos falar sobre Bustos, sobre a permanência do treinador. Há clima para o Bustos continuar como treinador do Santos Futebol Clube? Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, antes de falar do treinador Fabian Bustos e da vergonha de ontem, eu quero falar sobre um grande parceiro do Varanda, claro que é o OneFootball. O OneFootball é muito mais do que notícia. O OneFootball traz para você em primeira mão os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro. Você também consegue acompanhar as partidas em tempo real e as estatísticas dos jogos. O OneFootball também traz para você as informações do seu time do coração. Pintou notícia do Santos, claro, a OneFootball vai trazer para você sempre em primeira mão. Mercado da bola na Europa tá bombando e a OneFootball traz para você todas as negociações do mercado internacional. Então baixe agora, link fixado nos comentários, baixe agora o melhor aplicativo que fala de futebol, o OneFootball. Meus amigos varandeiros, Santos perdeu ontem por 4-0, um massacre, né? Um massacre, mais uma decepção desse time do Santos Futebol Clube. E claro, a pergunta que não quer calar, Bustos vai ser mantido? Sim, Bustos está mantido pela diretoria do Santos Futebol Clube até o próximo sábado. Nos bastidores do Santos Futebol Clube, é claro que já existe uma pressão interna no Fabian Bustos. A informação que nós temos é que ontem o Dracena estava bem nervoso nos vestiários, né? O Edu Dracena bastante nervoso nos vestiários, alguns jogadores também não aceitando a derrota de ontem. O próprio Fabian Bustos, né, falou muitas vezes na entrevista coletiva em vergonha, vergonha, vergonha. Disse também que apenas 2 jogadores, na opinião dele, se salvaram, Marcos Leonardo e João Paulo. E tem razão o Fabian Bustos. Falou em falha grosseira de 2 jogadores no segundo gol do Corinthians. A realidade é que o Santos ontem foi massacrado. O Corinthians chegou a ter em campo 8, 9 jogadores da base. E quem tremeu foi o Santos. O Santos ontem pipocou. Podemos dizer que o Santos não tem um elenco diferenciado, que os jogadores do Santos não são de altíssima qualidade técnica, mas o Corinthians não é superior daquela forma ao Santos Futebol Clube. O que vimos ontem foi um massacre. O Corinthians não tem essa superioridade para colocar 4-0 no Santos, 3-0 no primeiro tempo. E olha, poderia ter sido muito mais. Poderia ter sido muito mais para o Corinthians. O Santos em momento algum, aliás, para ser justo, teve uma bola do Marcos Leonardo no segundo tempo, cara a cara com o Cássio, que o Cássio fez a defesa, o Leonardo finalizou mal, e uma bola no segundo tempo, um cruzamento do Bruno Oliveira, que se o Kaique desvia, era o gol do Peixe. Só isso. O Santos não criou absolutamente nada fora esses 2 lances que eu citei. Então é muito pouco. O Bustos balança, mas não cai. Olha, se eu espero que o Bustos vai ser demitido, claramente não. Perceba, quanto tempo levou a diretoria para demitir o fraquíssimo treinador Fernando Diniz? O Santos quase, se o Fernando Diniz fosse mantido, o Santos teria sido rebaixado o ano passado. Quem demitiu o Fernando Diniz foi a pressão da torcida, porque pelo Rueda, o Fernando Diniz era treinador do Santos até hoje. Então, esperar que o treinador do Santos saia
né, com a omissão dessa atual diretoria do Santos Futebol Clube, eu não acredito. Eu não acredito que vá haver nenhuma mudança na parte esportiva do Santos. Sabe por quê? Porque quem está nervoso é o torcedor. A diretoria segue tranquila há 1 ano e meio. Assim como é tranquila para a arbitragem, assim como é tranquila na contratação de jogadores, a diretoria só tem velocidade para uma coisa: vender jogadores e pagar conta. Apenas isso. Né? Para vender jogadores e pagar conta existe muita velocidade, para o resto nada. Então você que está acreditando que o Bustos vai sair, que vai ter algum jogador sendo mandado embora, nada. Nada. Enquanto o Corinthians afasta o Jô, enquanto o Fortaleza afasta o Crispim, no Santos ninguém é afastado, pelo contrário. Pelo contrário, o Santos está pagando bônus, está pagando o bicho do Campeonato Paulista, onde foi humilhado também. É isso. O Santos está pagando o bicho e provavelmente vai pagar bicho pela derrota de ontem também. Eu não duvido nada. Que esses jogadores covardes, porque o que fizeram ontem foi covardia com o torcedor santista. Tá certo? E com exceção do Eduardo Bauerman, que deu a cara para bater na zona mista, todos os demais jogadores são covardes. Porque diferente do torcedor que hoje foi trabalhar, tá sendo achincalhado, tá sendo humilhado, diferente de vários representantes do Santos na mídia, como nós aqui do Varanda Futebol Debate, que estamos dando a cara pro vexame do Santos ontem. Olha, com todo respeito ao Corinthians, Corinthians não tinha futebol ontem para vencer o Santos por 4-0 daquela forma. Mais uma vergonha da história recente do Santos, repito. É 1 ano e meio de vergonha, é 1 ano e meio de vexame. O aprendizado, não sei se vai acontecer. Porque o que falta para que essa diretoria aprenda, entenda que a parte esportiva precisa ser priorizada. Tem jogadores que não merecem vestir a camisa do Santos. E aqui eu não divido jogador equatoriano, jogador brasileiro, jogador que veio do mercado, jogador que é da base. Olha, eu vou ser claro e objetivo. Kaique Fernandes não está preparado para ser zagueiro do Santos. Tá certo? E olha, Lucas Braga como lateral direito, não dá. É o segundo jogo que ele toma um passeio do lado direito. Erro gravíssimo da diretoria do Santos, porque é sabido por todos que o Madison se machuca muito. Contratamos um lateral como o Auro Júnior que não ganhou a confiança de ninguém. Claro que não ganhou, porque é fraco. E aí você vai para um jogo como esse com um lateral improvisado. Deu o que deu. O melhor zagueiro substituto na reserva, experiente, é o Luiz Felipe. Não jogou 1 minuto sequer com o treinador Fabian Bustos. Então se o Luiz Felipe não serve, afasta o Luiz Felipe, traz outro. Isso não foi feito. Velasquez é uma invenção, não sei de quem, porque não é zagueiro nem aqui, nem na China. E o Kaique Fernandes é uma eterna promessa. É muito provável que quando ele tiver 38 anos, alguém vai continuar dizendo que o Kaique Fernandes tem potencial. Mas tem potencial aonde? Qual o grande jogo recente do Kaique Fernandes? Ontem nós vimos o Raul Gustavo e o João Vitor arrebentando. Leonardo não pegou na bola. Batistão não respirou. E alguém escuta a mídia para Raul Gustavo e João Vitor? E a gente vê uma mídia exagerada para o Kaique Fernandes há 1 ano e meio. Tá certo? Então a grande realidade é que o Santos precisa fazer uma grande mudança. Primeiro, ir ao mercado, contratar jogadores com espírito de vencedor. Jogador fracassado não pode vestir a camisa do Santos Futebol Clube, e tem vários. Não vou citar mais uma vez aqui. Agora, o Santos não afasta um jogador. O Santos é o time que mais fracassos coleciona há 1 ano e meio, mas fracassos de cair na primeira fase.
Fracassos de tomar uma goleada no primeiro jogo contra o Corinthians pelas oitavas. Mas não dá nem um gostinho do torcedor ficar com esperança no próximo jogo. Não dá. Esse time mata o sonho do torcedor. Esse time decepciona de tal forma que o torcedor tem vergonha de dizer que torce para um time como esse. Tá certo? Então, se o Bustos é o principal culpado, é um dos culpados. É um dos culpados. E também deveria pagar o preço pela derrota vexatória. Você não pode perdendo por 3-0, voltar com o mesmo time no intervalo. E o Bustos é incoerente na fala dele com a atitude. Porque se ele fala que pensou em mudar 11, por que não mudou ninguém no intervalo? Qual a explicação, senhor Bustos? Se você se diz envergonhado e disse ter pensado em mudar os 11 e volta do intervalo sem nenhum jogador, qual a coerência? Qual a mensagem que você passou para os jogadores que estão no banco de reservas? Será que ninguém no banco de reservas poderia ter feito melhor do que os 11 que humilharam, mancharam a história do Santos Futebol Clube? Então sim, o Bustos também deveria pagar o preço pela derrota vexatória do Santos ontem. E não só o Bustos. Se nós tivéssemos uma diretoria séria, uma diretoria atuante no futebol, porque uma coisa é ser honesta, outra coisa é ser competente. Honestidade é obrigação, pagar contas é obrigação. Agora, conhecer de futebol, ser atuante na parte esportiva, a diretoria não é. Hoje nós teríamos jogadores afastados e teríamos realmente decisões sendo tomadas na Vila Belmiro. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque não aconteceu até aqui em 1 ano e meio de Andrés Rueda. Sequer o Santos tem força para protestar contra a arbitragem que prejudica o Santos de forma recorrente em todos os campeonatos. Então, não dá para esperar absolutamente nada de uma diretoria omissa. E o Santos paga o preço. E quem responde por isso é o torcedor. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau.